Fala galera, beleza? Hoje a gente começa com mais uma aula de Matemática Zero 2.0. Veremos hoje divisão. Antes, porém, pessoal, queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim vocês vão ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, manos? Vamos lá, gente. Representações. Existem algumas formas de você representar uma divisão. A gente pode representar através de uma barra com 2 pontos, que é uma notação utilizada no ensino fundamental. Nós não utilizamos essa notação nem no ensino médio e nem no ensino superior. Através de uma representação de fração, 3/4. E detalhe, nós estudaremos as frações nas próximas aulas. Por enquanto, eu digo para vocês que toda divisão pode ser expressa na forma de uma fração. Isso significa que 3 dividido por 4 é a mesma coisa que 3/4. Podemos ter também, através de uma barra, uma representação para divisão. Pouco usual, isso é mais utilizado em notação linear, ou quando por algum motivo ou mesmo desconhecimento não há como colocar uma representação de fração, como nós temos aqui no caso. E finalmente nós temos esta última representação, 2 pontos, que além de servir para representar uma divisão, também serve para representar proporção, que nós aprenderemos nas próximas aulas. De todas as formas aqui representadas, 2 são as mais importantes. Esta na forma de fração, esta na forma de 2 pontos. Guarda essas 2, porque a gente vai ter que se acostumar com elas ao longo do curso. Continuando. Agora, pessoal, vamos ver a nomenclatura. 23 dividido por 4, o resultado é 5 e o resto é 3. Nesse caso, nós podemos dizer que o 23 é o dividendo, o 4 é o divisor, o 5, que é o resultado da divisão, é o quociente e 3 é o resto. E existe uma relação muito importante entre esses 4 elementos, que inclusive serve para que a gente possa testar a solução no final da conta. Qual é a relação? O dividendo, que é esse número, é o divisor vezes o quociente mais o resto. Ou seja, o dividendo, que é o 23, é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Ou seja, se eu quiser testar essa conta para ver se ela realmente está correta, basta que eu faça o seguinte: 5 vezes 4, quociente vezes divisor, nesse caso vai dar 20. 20 mais 3, 23. Bateu ou não bateu com o dividendo? Bateu. Isso significa que a conta está correta. Obviamente, pessoal, ao longo do curso, nós estudaremos 2 tipos de divisão: a divisão inteira e a divisão com precisão decimal. Não se preocupe, por enquanto, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Continuando, pessoal, regras essenciais. Regras que, se forem seguidas, vão evitar muita dor de cabeça na hora de realizar um cálculo de divisão. Veremos então alguns exemplos de divisão nos próximos quadros. Nós gostaríamos de destacar algumas regras que, se forem seguidas, evitarão grandes erros. Quais são? São 2 regras, galera. Regra número 1. Baixou, então divida. De novo, repita comigo em voz alta. Baixou? Então divida. Regra 2. Colocou 0? Então divida. Repita comigo em voz alta. Regra 2. Colocou 0? Então divida. Com base nessas 2 regras, você não vai mais errar nenhuma conta de divisão. E a maioria dos erros em divisão ocorre justamente pela não observância destas 2 regras. Cuidado! Método de cálculo. Vamos primeiro aprender o método de cálculo longo. Depois a gente vai ver o método de cálculo curto. Vamos lá então. 248 dividido por 2. A primeira coisa que eu vou fazer é olhar quantas casas nós temos no divisor. Nós temos apenas uma única casa. Então, eu começo a minha divisão pegando também uma única casa, da esquerda para a direita. Se o número encontrado fosse menor que o divisor, eu pegaria mais uma casa. Eu, no caso, pegaria 24. Também não se preocupem
porque nós vamos ver vários exemplos com relação a isso. Então vamos lá. 248 por 2, eu começo pegando esse 2 e fazendo a divisão. Para fazer a divisão, eu tenho que pensar qual é o número que multiplicado por esse 2 dá ou chega perto de 2. Então vamos lá, pessoal. Qual que é o número que multiplicado por 2 dá ou chega perto de 2? É fácil, é o número 1, porque 1 vezes 2 dá 2. Chegou no 2. 2 menos 2 vai dar 0. De novo. 248 por 2. Qual que é o número que multiplicado por 2 dá ou chega perto de 2? É o número 1. 1 vezes 2, 2. 2 menos esse 2 que foi, vai dar 0. Terminou a conta, você fez uma conta de menos, deu 0. Baixa o próximo número. 1 de cada vez, sempre. Então vamos baixar o 4. Qual que é a regra que a gente aprendeu? Baixou, então divida. Sempre assim. Agora vamos lá. Qual que é o número que multiplicado por 2 dá ou chega perto de 4? Fácil, é o 2. 2 vezes 2, 4. Colocamos então esse 4 aqui embaixo. 4 menos 4 vai dar 0. E baixamos o próximo número. Baixou, então divida. Qual que é o número que multiplicado por 2 dá ou chega perto de 8? Simples, é o número 4. 4 vezes 2 vai dar 8. Então eu escrevo esse 8 aqui embaixo. 8 menos 8 vai dar 0. E percebam que nós obtivemos resto 0. Isso significa que a nossa divisão foi exata. 248 dividido por 2, o resultado é exatamente 124. Vamos lá. 248 por 2, a gente vai fazer a mesma conta, só que agora utilizando o método curto. Na verdade, o método curto e o método longo é praticamente o mesmo. A diferença é que a conta é um pouco mais enxuta, mas na prática você tem que fazer as mesmas contas. Então vamos lá. Qual que é o número que multiplicado por 2 dá ou chega perto de 2? É o número 1. 1 vezes 2 dá 2. 2 menos esse 2 que foi, vai dar 0. Perceba que a grande diferença do método curto para o método longo é que nós colocamos direto o resultado da subtração. Então, de novo, vamos voltar. Qual que é o número que multiplicado por 2 dá ou chega perto de 2? É o número 1. 1 vezes 2, 2. 2 menos esse 2 que foi, vai dar 0. Baixa o 4. Baixou, o que você faz? Muito bem, você divide. Baixou, então divida. Vocês vão me ver repetindo isso várias vezes porque é importante para vocês. Então vamos lá. Baixamos o 4, vamos agora fazer a divisão. Qual que é o número que multiplicado por 2 dá ou chega perto de 4? É o número 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 menos esse 4 que foi, vai dar 0. E baixamos o próximo número, é o 8. Qual que é o número que multiplicado por 2 dá ou chega perto do 8? É fácil, é o número 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 menos esse 8 que foi, 0. Compare então o tamanho do cálculo curto com o cálculo longo. As contas são as mesmas, a diferença é que a gente já coloca o resultado da subtração direto nesse campo. Então vamos continuar. Vamos lá, pessoal. Vamos complicar um pouquinho, mas não muito. 27 dividido por 2. Como que nós faremos esta conta? Vamos lá, então. Qual que é o número que multiplicado por 2 dá ou chega perto de 2? Simples, é o número 1. Uma outra coisa que eu esqueci de falar. Perceba que aqui nós temos um algarismo. Então, obviamente, a gente começa a nossa conta pegando um algarismo da esquerda para a direita. Se o número obtido ainda fosse menor que esse 2, eu pegaria mais um algarismo. Então vamos lá. Vamos pegar apenas o 2 e vamos começar a fazer a divisão a partir daí. Qual que é o número que multiplicado por 2 dá ou chega perto de 2? É o número 1. 1 vezes 2 dá 2. 2 menos esse 2 que foi, dá 0. Agora vamos lá. Baixa o 7, né, pessoal? E baixou, então divida. Vamos lá, então. Qual que é o número que multiplicado por 2 dá ou chega perto de 7? Agora vocês vão entender o que eu quero dizer com esse dá ou chega perto.
Existe algum número inteiro que multiplicado por 2 dá 7? Não, porque olha só, 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 2 dá 6, tá perto, né? 4 vezes 2 dá 8, passou, então eu não posso colocar 4. O número que chegou mais perto, sem passar do 7, multiplicando aqui, foi o 3. 3 vezes 2 dá 6. 7 menos esse 6 que foi, vai dar 1. E perceba que nós obtivemos resto 1. E esse número, pessoal, é menor que o divisor. Sempre que você estiver fazendo uma divisão inteira, ou seja, uma divisão que não inclui, entre aspas, números quebrados com vírgula, você vai parar a divisão inteira sempre que o resto for menor que o divisor. Por exemplo, deixa eu voltar um pouquinho. Aqui nós obtivemos 7. Eu poderia ter parado a conta aqui? Não, porque 7 ainda é maior que 2. Por isso que eu continuei a conta até obter o número 1, que é menor que 2. Tranquilo? Continuando. Divisão inteira, outro exemplo. Então vamos lá. 42,37, ou melhor, 4.237 dividido por 24. A primeira coisa que você vai fazer é olhar quantos algarismos nós temos aqui. Nós temos 2 algarismos. Então, eu começo a minha conta pegando 2 algarismos, da esquerda para a direita. Se o número encontrado ainda for menor que esse número, que o divisor, eu pegaria mais um algarismo. Como 42 é maior que 24, nós podemos fazer normalmente a nossa conta. Agora começa a complicar um pouquinho. Nerk, qual que é a tabuada do 24? Eu não sei qual que é o número que vezes 24 dá ou chega perto de 42. Nesse caso, eu recomendo que você faça um pequeno rascunho aqui do lado. Nós vamos utilizar esse campo para rascunho. Eu também não tenho a tabuada do 24 de cabeça, mas a gente pode fazer pequenas estimativas. 1 vezes 24 dá 24. Não está tão perto. Vamos ver 2. 2 vezes 24 de cabeça dá 48, né? 48 passou. Opa, então não pode ser 2. Tem que ser 1 mesmo. Então a gente vai pegar o número 1. 1 vezes 24 vai dar 24. 42 menos o 24 que foi, vai dar 18. Detalhe, a gente faz as contas num outro campo de rascunho para que a gente não suje a nossa divisão. Senão fica um monte de conta, uma embaixo da outra, e às vezes não há espaço no papel. Muita gente pergunta, Nerk, não dá na mesma a gente fazer a subtração aqui, nesse campo? Pois é, às vezes não. Na hora da prova, principalmente para quem for fazer provas de vestibular, o espaço de rascunho é muito limitado, então preferencialmente é melhor que você faça o rascunho em outro lugar da folha, até que para que depois você não se perca, beleza? Então vamos lá, 1 vezes 24 vai dar 24, 42 menos esse 24 que foi, fazendo a continha, 42 menos 24, vocês sabem fazer, vai dar 18, então a gente coloca 18 aqui. O que a gente faz agora? Baixa o próximo número. Baixou, então divida. Sempre assim, pessoal. Qual que é o número que vezes 24 dá ou chega perto de 183? Vamos ver. Aí eu não sei, a gente não tem a tabuada de cabeça, mas a gente percebe que 180 é um número muito grande. Então provavelmente deve ser 8 ou 7. Você faz por tentativa. Se for um número pequeno, você experimenta multiplicar por um número pequeno. Se for um número grande, experimenta multiplicar por um número grande. E é o que a gente vai fazer. Se a gente fizer 8 vezes 24, vai dar 192. E no rascunho, para que você possa fazer 24 vezes 8 é rapidão. 24 vezes 8 dá 192. Muito grande. Vamos abaixar. Antes do 8 vem o 7. Se você fizer 7 vezes 24, você vai obter 168. Opa, é muito próximo. Porque se a gente fizesse por 8, passaria. Então tem que ser o 7 mesmo. 7 é o número que, multiplicado por 24, chega mais perto do 183. Então vamos lá. 7 vezes 24 vai dar 168. Agora a gente vai fazer a continha. 183 menos esse 168 que foi. Então vamos lá. 183 menos 168 vai dar 15. Colocamos então 15. E o que faremos? Baixa o 7. 157, pessoal. Vamos lá então. A gente já sabia que 7 vezes 24 dá 168, que é maior que 157. Então vamos baixar um pouquinho.
Vamos ver, vezes 6. 6 vezes 24, se você fizer a continha, você vai obter 144. E 144 já é menor que 157. Então é isso mesmo, nós vamos multiplicar por 6. 6 vezes 24 vai dar 144. 157 menos 144 que foi, vai dar 13. E 13 é o nosso resto final. Por que a gente pode parar? Porque o resto já é menor que o divisor. Sempre que nós estivermos trabalhando com uma divisão inteira e o resto for menor que o divisor, nós podemos parar a nossa conta. Isso significa que 4.237 dividido por 24, o resultado é 176 e o resto é o 13. Se você quiser, se você de repente ficou em alguma dúvida com alguma conta, e se você tiver tempo na hora do vestibular ou do concurso, o que você faz? Você vai fazer aquilo que a gente acabou de aprender. Você vai pegar o divisor, multiplicar pelo quociente e somar com o resto. Se der o mesmo resultado que o dividendo, a conta está certa. Ou seja, se você fizer 24 vezes 176 e somar com 13 e der este resultado, a sua conta de divisão inteira está correta. Nerk, eu tenho uma pergunta, pode fazer. Quando que nós utilizamos a divisão inteira? A gente já vai falar disso daqui a pouco ainda nessa aula. Por enquanto, guarda essas informações. E vamos continuar. Continuando, pessoal, vamos dividir 1.237 por 24. Só que antes, vamos ler este textinho. Se ao pegarmos duas casas, o número formado for menor que o divisor, devemos pegar mais uma casa no dividendo. Então, olha só. Vamos supor que a gente queira fazer essa divisão. Naturalmente, nós vamos olhar quantos algarismos nós temos aqui. Nós temos 2 algarismos. Consequentemente, a gente começaria a nossa conta pegando também 2 algarismos. Mas eu quero que você perceba que 12 ainda é menor que 24. Consequentemente, eu pego mais um algarismo, 123. Essa vai ser a minha conta inicial, 123 dividido por 24. Qual que é o número que multiplicado por 24 dá ou chega perto de 123? Simples. Se você fizer 10 vezes 24, vai dar 240. É muito grande. Metade disso, pessoal, é 5. 5 vezes 24, obviamente, vai dar metade do valor, 120, que é mais próximo de 123. Se você tem dificuldade em fazer contas de cabeça, faça uma tabelinha. 4 vezes 24, 5 vezes 24. Com isso, fica mais fácil descobrir qual que é o número que multiplicado por 24 dá ou chega perto de 123. Conforme a gente já viu, 5 vezes 24 é o número que mais se aproxima. Então a gente multiplica por 5. 5 vezes 24 vai dar 120. 123 menos esse 120 que foi, vai dar 3. Baixamos agora o 7, ficou 37. Qual que é o número que multiplicado por 24 dá ou chega perto de 37? É fácil. Se você fizer 1 vezes 24, nós vamos obter 24. E 2 vezes 24, 48, que passa do 37. Consequentemente, nós vamos multiplicar 24 por 1. 1 vezes 24, 24. 37 menos 24, nós vamos fazer o nosso rascunho. 37 menos 24 é 13. Conclusão, o resto é 13. E como o nosso resto já é menor do que o nosso divisor, nós não precisamos continuar a conta se a conta for do tipo divisão inteira, beleza? Divisão por zero, pessoal. Vamos lá. Eu sei que é absurdo, mas esse é um curso básico. Eu tenho que falar sobre isso. Vamos lá, então. 5 dividido por zero. Vamos fazer um rascunho. 2 vezes 0 dá 0. Ah, tá muito longe ainda. 30 vezes 0. Se eu colocar 30 aqui embaixo, multiplicar por 0, vai dar 0. Tá longe do 5. 1000 vezes 0 dá 0. Ou seja, não existe nenhum número que eu possa colocar aqui embaixo que multiplicado por 0 dê como resultado 5. Isso significa que essa conta é um absurdo. É impossível que eu consiga fazer 5 dividido por 0. É um absurdo.
E o que a gente fala para vocês? Que dividir por zero, exceto o próprio zero, que a gente vai ver daqui a pouquinho, é um absurdo na matemática. E muitos absurdos surgem desta divisão. Inclusive, a gente vai ver alguns exemplos destes absurdos em equações do primeiro grau. Todo mundo aqui já deve ter visto aquela brincadeira, sim, porque é uma brincadeira, onde alguém fala, quer ver, eu vou provar para você que 2 mais 2 é 5. Aí o cara faz umas contas, te engana, faz uma divisão por zero e, entre aspas, consegue provar que 2 mais 2 é 5. Por que ele conseguiu fazer aquilo? Porque ele cometeu um absurdo matemático. Por enquanto, então, neste início de curso, saiba que não dá para dividir por zero, com uma exceção. Então vamos lá. 0 dividido por zero. Nesse caso, pessoal, nós temos uma indeterminação. Porque olha só, qual que é o número que multiplicado por zero dá como resultado zero? Qualquer número que eu quiser. Se eu quiser colocar o 2, se eu quiser colocar o 3, se eu quiser colocar o 5, o 127. Ou seja, existem infinitos números que, colocados aqui no nosso quociente, vão dar como resultado zero. Como existem infinitos, nós não temos um número determinado. Isso significa que nós temos uma indeterminação. E indeterminações não são um problema a ser estudado no ensino médio. Não se preocupem com isso por enquanto. Quem for fazer matemática, física, engenharia ou uma outra faculdade de exatas, aí sim vai estudar melhor o conceito de indeterminação. Resumo da ópera: 0 dividido pelo próprio zero é uma indeterminação. Qualquer outro número dividido por zero é um absurdo. E vamos continuar. Continuando, pessoal, quando nós colocaremos o zero, em alguns dos próximos casos, nós vamos colocar um algarismo zero em uma ou mais das passagens da divisão. E isso vai acontecer por dois motivos. Primeiro, quando nós quisermos um cálculo mais preciso, ou seja, com mais casas decimais. E segundo, quando o divisor for maior que o dividendo. E novamente eu peço para que você não esqueça da regra 2. Colocou zero? Então divida. 5 dividido por 4. Qual que é o número que multiplicado por 4 dá ou chega perto de 5? Vamos ver. 1 vezes 4 dá 4. É perto. 2 vezes 4 dá 8. Opa, 8 passa de 5. Então eu tenho que colocar 1 mesmo. 1 vezes 4 vai dar 4. 5 menos esse 4 que foi, vai dar 1. Perceba que se eu quisesse uma divisão inteira, eu já poderia parar a minha divisão, porque este 1 já é menor que o 4. Só que eu não quero fazer uma divisão inteira, eu quero fazer uma divisão com precisão decimal. Como que nós continuaremos a conta? Simples. Parei aqui. Para continuar, eu vou acrescentar um zero e colocar uma vírgula. De novo, de novo, de novo. Nós paramos aqui, que é a conta que vocês aprenderam até o momento, a divisão inteira vista até agora. E para que nós possamos fazer a divisão com precisão decimal, a gente coloca um zero no resultado e uma vírgula. As duas coisas ao mesmo tempo. Coloca um zero e coloca uma vírgula. Feito isso, a gente continua normalmente a nossa divisão. Então vamos lá. Qual que é o número que multiplicado por 4 dá ou chega perto de 10? É o 2, porque se a gente fizer 3 vezes 4, dá 12, passa de 10. 2 vezes 4 dá 8, é o mais próximo. Então 2 vezes 4 dá 8. 10 menos esse 8 que foi, vai dar 2. E se eu quiser continuar a divisão, coloca um zero. Colocou o zero, então divida. É sempre assim, pessoal. Então vamos lá. 20 dividido por 4. Qual que é o número que multiplicado por 4 dá ou chega perto de 20? É o 5, porque 5 vezes 4 dá 20. 5 vezes 4 dá 20. 20 menos o 20 que foi, vai dar 0. Isso significa que 5 dividido por 4, se nós fizermos com precisão decimal, vai dar 1,25. Muita gente pode ter se confundido. Se você não entendeu alguma passagem, volta um pouquinho o vídeo e assista novamente. Não é difícil, é sempre assim. Quando estudarmos as frações, 5 quartos, por exemplo, este resultado, 1,25, vai ficar ainda mais claro para vocês. Vamos lá, pessoal. Divisão com precisão decimal.
Agora a gente vai dividir 5 por 3. Perceba, olha o que vai acontecer. Qual que é o número que multiplicado por 3 dá ou chega perto do 5? Vamos ver. 1 vezes 3 dá 3. 2 vezes 3 dá 6. Passa do 5. Então tem que ser o quê? Tem que ser o 1 mesmo. 1 vezes 3, 3. 5 menos o 3 que foi, vai dar 2. E nós poderíamos parar por aqui se nós quiséssemos uma divisão inteira. Só que nós não queremos. Nós queremos uma divisão com precisão decimal. Como é que nós faremos? Simples. Se você quer continuar a divisão inteira e obter uma divisão com precisão decimal, basta que você coloque um zero e uma vírgula, as duas coisas ao mesmo tempo. Outra coisa que me perguntaram, Nerk, quando eu vou colocar outro zero, precisa colocar outra vírgula? Não, pessoal. A vírgula só vai aparecer no primeiro zero que você colocar. Inclusive, vamos usar o bom senso. Vocês conhecem algum número na matemática que tenha mais de uma vírgula? Não, não conhecem. Exatamente por isso, a gente só coloca a vírgula na primeira vez que a gente colocar o nosso primeiro zero. Então vamos lá. Agora a gente vai fazer a conta 20 dividido por 3. Qual que é o número que multiplicado por 3 dá ou chega perto do 20? Vamos ver. 7 vezes 3 dá 21. Passou. 6 vezes 3, 18. Então vai ser o 6. 6 vezes 3, 18. 20 menos o 18 que foi, vai dar 2. O que a gente faz? Eu quero continuar a conta. Coloca um zero. Qual que é o número que multiplicado por 3 dá ou chega perto do 20? Ué, eu já fiz essa conta aqui em cima. Obviamente é o 6, que inclusive eu já tinha colocado aqui. Então, novamente, é 6. 6 vezes 3, 18. 20 menos 18 dá 2. Mas, Nerk, de novo, isso não vai ter fim. Exatamente, cara. Eu colocaria 20, dividiria de novo, daria 6 e assim infinitamente. Ou seja, isso é o que a gente chama na matemática de dízima periódica. 5 dividido por 3 vai dar 1,66666 infinito 6 depois da vírgula. E a gente pode arredondar esse resultado para 1,67. Não se preocupa agora sobre regras de arredondamento. Nós aprenderemos isso numa outra aula futura. Então a gente sabe que 5 dividido por 3 é aproximadamente esse símbolo. Igual com tio significa aproximadamente. 5 dividido por 3 é então aproximadamente 1,67. E a gente vai aprender mais sobre dízimas periódicas em duas das nossas aulas futuras, em frações e também em progressão geométrica. Continuando, dividir um número menor por um número maior. Vamos ver. Como que eu divido 3 por 4? Perceba que, de cara, 3 é menor que 4. Se eu quero dividir 3 por 4 e esse número é menor que esse, eu já tenho que começar a minha divisão da seguinte forma. Eu tenho que colocar um zero aqui. Coloquei zero aqui, eu automaticamente coloco um zero e uma vírgula. De novo, porque pouca gente entendeu. 3 dividido por 4. 3 é menor que 4. Como 3 é menor que 4, como que eu faço? Eu coloco um zero, só que dessa vez eu não coloco uma vírgula, eu coloco o zero e a vírgula. Última vez para garantir que você realmente tenha entendido. 3 dividido por 4 não dá para fazer. O que eu faço? Coloco um zero e aqui eu coloco o zero e a vírgula. E agora a gente faz a divisão normalmente. Qual que é o número que multiplicado por 4 dá ou chega perto do 30? Vamos ver. 7 vezes 4 dá 28. É bem perto. 8 vezes 4 dá 32. Passou. Então vai ser o 7 mesmo. 7 vezes 4, 28. 30 menos o 28 que foi, vai dar 2. E eu quero continuar a conta. Basta que eu coloque um zero. Colocou o zero, então divida. Jamais esqueça disso. Então vamos lá. Qual que é o número que multiplicado por 4 dá ou chega perto do 20? É fácil, é o 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos o 20 que foi, vai dar 0. Isso significa que 3 dividido por 4 vai dar como resultado 0,75. Continuando. Diferenças entre divisão inteira e com precisão decimal. Por exemplo, nós temos aqui a divisão inteira
e a divisão com precisão decimal. O que a gente percebe de cara é que aqui nós temos um resultado inteiro, aqui nós temos um resultado com casas decimais. Mas além disso, essas duas divisões têm aplicações diferentes. Então vamos lá. Na divisão inteira, nós vamos aplicar quando nós tivermos problemas específicos que envolvem quantidades inteiras. E a divisão com precisão decimal, é bom que você saiba que é o tipo de cálculo mais frequente, ou seja, o mais comum de ser aplicado. Exatamente por isso, a maior parte dos cálculos em matemática, em física e química vão exigir a divisão com precisão decimal. Só que muita gente pergunta: ah, Nerk, mas a divisão inteira, ela é errada? Não! A divisão inteira resolve alguns tipos de problemas. Inclusive, para acabar de vez com essa confusão, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de aplicação da divisão inteira. Então vamos lá. Caso prático envolvendo a divisão inteira. Em uma lanchonete existem 300 latas de refrigerante. Estas latas precisam ser guardadas em caixas idênticas com capacidade para 7 latas. Sabendo-se que todas as latas foram utilizadas, pergunta-se: item A, quantas latas foram colocadas na última caixa? Item B, quantas caixas foram completamente preenchidas? Item C, quantos refrigerantes haviam nas caixas que ficaram completamente cheias? Pausa o vídeo e tenta fazer. Vamos ver se você não vai errar. E aí, pessoal, fizeram? Bom, nós temos aqui 300 latas de refrigerante que serão acondicionadas em caixas idênticas, onde cada caixa tem capacidade para 7 latas. Então a gente vai fazer a divisão de 300 por 7. Aqui é fácil, né, pessoal? Qual que é o número que multiplicado por 7, estraguei a surpresa, mas tudo bem, qual que é o número que multiplicado por 7 dá ou chega perto do 30? Detalhe importante, deixa eu voltar que eu esqueci de falar um detalhe importantíssimo. Eu tenho aqui 7, eu começaria a minha divisão pegando 3, uma casa. Por quê? Uma casa, começamos a divisão pegando a primeira casa à esquerda. Só que notem que 3 é menor que 7, consequentemente eu vou ter que pegar duas casas, eu vou ter que pegar o 30. Então vamos lá. Qual que é o número que multiplicado por 7 dá ou chega perto do 30? É o 4, né? Porque 4 vezes 7 dá 28. Se eu fizer 5 vezes 7, dá 35. Passa de 30. Então vamos lá. 4 vezes 7, 28. 30 menos o 28 que foi, vai dar 2. Baixa o 0. E baixou, então divida. Jamais esqueça disso. Qual que é o número que multiplicado por 7 dá ou chega perto de 20? 3 vezes 7 dá 21. Passa. 2 vezes 7. 2 vezes 7, 14. 20 menos 14, 6. Perceba que o 6 já é menor que o 7. Ou seja, o resto já é menor que o divisor. E quando nós estivermos trabalhando com divisão inteira, nós paramos a conta por aqui. Basta que o resto seja menor que o divisor, que a conta de divisão inteira está encerrada. Pergunta clássica: Nerk, como é que você sabia que tinha que fazer uma divisão inteira e não uma divisão com precisão decimal? Simples, vamos usar o bom senso. 300 latas de refrigerante que têm que ser acondicionadas em caixas idênticas com capacidade para 7 latas. Ou seja, eu posso pegar meia lata de refrigerante, passar, sei lá, uma faca na lata de refrigerante, colocar metade na caixa? Não! Eu estou, obviamente, trabalhando com quantidades inteiras. Então não faz sentido, nesse caso, fazer uma conta utilizando precisão decimal. Quando eu dava aula, eu costumava colocar crianças aqui, 300 crianças, 7 berços. Aí eu perguntava para o pessoal: gente, faz sentido colocar meia criança em um berço? Você vai cometer esse crime? Não, você não vai. Exatamente por isso, não faz sentido trabalhar com quantidades, entre aspas, quebradas. Trabalhamos com quantidades inteiras. Então vamos lá. 300 dividido por 7, o resultado é 42 e sobram 6. A partir dessa conta, nós temos várias informações. Então vamos lá. Quantas latas foram colocadas na última caixa? Simples. Sabendo-se que todas as latas foram utilizadas, isso significa que na última caixa sobraram 6. Olha só, o que significa isso aqui, pessoal? 300 dividido por 7, resultado 42 e resto 6. Significa que se eu pegar
300 latas de refrigerante e tentar acondicionar em caixas que cabem no máximo 7, nós vamos utilizar 42 caixas, onde todas elas terão 7 refrigerantes e sobrarão 6 refrigerantes. Então, obviamente, esses 6 refrigerantes que sobraram vão ser os refrigerantes que vão ser acondicionados na última caixa. Quantas latas, então, foram acondicionadas na última caixa? 6. 6 latas. Item B. Quantas caixas foram completamente preenchidas? Simples. Ao dividir 300 refrigerantes por 7 caixas, nós utilizamos 42 caixas. Essas 42 foram completamente preenchidas com 7 unidades de refrigerante cada uma. Consequentemente, 42 caixas. Item C, pessoal. Quantos refrigerantes haviam nas caixas que ficaram completamente cheias? Então vamos lá. Vocês fizeram o seguinte: vocês pegaram 300 refrigerantes e acondicionaram em caixas que cabiam no máximo 7. Para isso, foram utilizadas 42 caixas. Se foram utilizadas 42 caixas, cada uma contendo 7 refrigerantes, se você fizer 42 vezes 7, você vai ter o total de refrigerantes que foram utilizados nessas caixas que ficaram completamente cheias. Ou seja, 42 vezes 7, que vai dar 294 latas. Existe uma outra forma de você pensar. Você pode fazer dessa forma ou dessa também. Você tinha 300 latas de refrigerante. Perceba que as 6 últimas foram acondicionadas numa caixa à parte, que obviamente não ficou completamente cheia, porque cabia 7. Você só colocou 6 na última caixa. Se você só colocou 6 na última caixa, quantas latas foram colocadas nas demais caixas? Simples, 300 menos 6, que vai dar um total de 294 latas. De bônus, pessoal, eu vou colocar uma pergunta para vocês. Quantas caixas foram utilizadas no total? Ah, Nerk, é muito fácil. Você respondeu isso no item B, 42 caixas. Errado, porque nós tivemos mais uma caixa onde nós colocamos as 6 latas. Cuidado com isso. Não basta fazer a conta de divisão. Você tem que sempre interpretar a questão. Entenda que a divisão é apenas uma ferramenta, mas o grande responsável pela sua aplicação é você mesmo. Cuidado com isso. Continuando, gente, caso prático envolvendo divisão inteira. Qual é o primeiro múltiplo de 7 maior que 1000? E qual é o último múltiplo de 7 menor que 1000? É um problema clássico de progressão aritmética. Assunto avançado de matemática. Então vamos lá. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Então vamos lá. Qual é o primeiro múltiplo de 7 maior que 1000? Primeira coisa que eu vou fazer é dividir 1000 por 7. Vamos lá. Qual que é o número que, multiplicado por 7, dá ou chega perto de 10? Eu acredito que nessa altura do campeonato você já saiba fazer essa conta, né? Você sabe que 1 não dá para dividir por 7, você pega 10. Qual que é o número que, multiplicado por 7, dá ou chega perto de 10? É o número 1, porque se você fizer 2 vezes 7, dá 14, passa de 10. Então, 1 vezes 7 dá 7, 10 menos 7 dá 3, baixa o 0. Qual que é o número que, multiplicado por 7, dá ou chega perto do 30? É o 4. 4 vezes 7, 28. 30 menos 28 vai dar 2. Porque se eu fizesse 5 vezes 7, daria 35. Teria passado do 30, né? Então, 4 vezes 7, 28. 30 menos o 28 que foi, dá 2. E baixa o 0. Baixou, então divida. Não se esqueça. Qual que é o número que, multiplicado por 7, dá ou chega perto do 20? É fácil, é o 2. 2 vezes 7, 14. Porque se eu fizesse 3 vezes 7, daria 21. Teria passado do 20. 2 vezes 7, 14. 20 menos 14 vai dar 6. E perceba que nós temos 6, que já é menor que o 7. Então a gente pode parar a divisão inteira. Como que eu sei que é a divisão inteira? Pessoal, o conceito de múltiplo divisor envolve exclusivamente número inteiro. O que é um múltiplo de 2? Por exemplo, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante. Você pode falar que 2,5 é múltiplo de 2? Não, você não pode. Perceba então que se você utilizar o bom senso, você nunca vai confundir divisão inteira com divisão que possui precisão decimal.
Esse, obviamente, é um caso que envolve divisão inteira. Então vamos lá. 1000 dividido por 7 dá 142. E o resto é 6. Perceba o seguinte. Isso significa que o 1000 cabe 142 vezes dentro do 7. Se nós tivéssemos os 1000 refrigerantes e as mesmas 7 caixas, nós teríamos 142 caixas, cada uma com 7 refrigerantes. Você pode, inclusive, fazer um comparativo com o problema anterior. Perceba, então, que se eu fizer 142 vezes 7, nós teremos o múltiplo de 7, que é mais próximo de 1000. Então, vamos lá. 1000 cabe 142 vezes inteiras em um conjunto de 7 unidades. 142 vezes 7, se você fizer a continha de multiplicação, você vai obter 994. Isso significa que 994 é o último múltiplo de 7 que é menor que 1000. Maravilha! Então nós encontramos o 994 que resolve metade do nosso problema. Qual que é a outra pergunta? Qual é o primeiro múltiplo de 7 maior que 1000? Pessoal, simples. 994 é o último múltiplo de 7 que é menor que 1000. E os múltiplos de 7 vão pulando, entre aspas, de 7 em 7. 7, 14, 21, 28 e assim por diante. É lógico que 0 também é múltiplo de 7, mas essa aula nós não vamos nos aprofundar em múltiplos. O que eu quero realmente que você perceba é que, entre aspas, os múltiplos de 7 vão pulando, entre aspas, de 7 em 7. Então nós temos que, se 994 é um múltiplo de 7, isso significa que se eu somar 7, como os múltiplos pulam de 7 em 7, eu vou obter o próximo múltiplo de 7. Então 994 mais 7 vai dar 1001. E esse 1001 é o primeiro múltiplo de 7 que é maior que 1000. Pronto, nós acabamos de ver duas aplicações da divisão inteira em alguns problemas que podem ser abordados tanto em vestibulares como em concursos públicos. Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai ver um caso envolvendo divisão com precisão decimal. Vamos lá, então. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, gente, fizeram? Vamos lá, então. Uma senhora muito rica, milionária, deixou uma herança de R$150 a ser repartida igualmente para seus 8 filhos. Qual é a quantia que cada um dos filhos recebeu? Vamos lá, então, pessoal. Simples, né? Vamos dividir 150 por 8. A pergunta que não quer calar. Nerk, existe fração de dinheiro? Sim, pessoal. Vocês já viram moedas de 25 centavos? Moedas de 10 centavos? Eu posso ter, entre aspas, uma quantidade quebrada para dinheiro? Sim, eu posso. Consequentemente, esse é um caso onde a gente pode utilizar divisão com precisão decimal. Aliás, a gente deve utilizar divisão com precisão decimal. E novamente eu insisto, basta que você use o seu bom senso que você jamais vai errar numa conta desse tipo. Então vamos lá, 150 por 8. O que nós fazemos? A gente começa pegando 15, porque se eu pegar apenas 1, não dá para dividir por 8. 15 por 8. Qual que é o número que multiplicado por 8 dá ou chega perto do 15? É fácil, é o 1. Porque se eu fizer 2 vezes 8 dá 16, passa de 15. 1 vezes 8 dá 8. 15 menos o 8 que foi, vai dar 7. E baixa o 0. Baixou, então divida. Qual que é o número que multiplicado por 8 dá ou chega perto do 70? É o 8. 8 vezes 8, 64. Porque se eu fizer 9 vezes 8 dá 72, que passa do 70. 8 vezes 8, 64. 70 menos o 64 que foi, vai dar 6. Perceba que 6 é menor que 8. O resto é menor que o divisor. Consequentemente, se eu estivesse em um caso de divisão inteira, eu poderia parar por aqui. Mas não é o caso. A gente tem que fazer a conta porque é um caso de divisão com precisão decimal. O que a gente faz? Coloca um 0 e coloca uma vírgula ao mesmo tempo. 0 aqui, vírgula aqui. Cuidado para não confundir, né, gente? Então, colocamos o 0, colocamos a vírgula e continuamos a nossa conta. Qual que é o número que multiplicado por 8 dá ou chega perto de 60? É fácil, é o 7. 8 vezes 7, 56. 60 menos 56 vai dar 4. Coloca um 0 e continua. Qual que é o número que multiplicado por 8 dá ou chega perto do 40? É o 5, né, pessoal? Porque 8 vezes 5, 40. 40 menos o 40 que foi,
vai dar 0. Chegamos no 0, não tem mais o que dividir, obviamente. Isso significa que 150 dividido por 8 dá exatamente 18,75, ou seja, nesse caso, como nós estamos trabalhando com dinheiro, R$ 18,75. Isso significa que, para cada filho, nós daremos uma quantia equivalente a R$ 18,75. Uma fortuna. Continuando, pessoal, casos especiais envolvendo zeros. Os próximos casos, apesar de usarem exatamente as mesmas regras que a gente aprendeu até o momento, muita gente continua errando. Exatamente por isso, eu vou citar novamente quais são as duas regras. Regra 1, baixou, então divida, não se esqueça. Regra 2, colocou zero, então divida. E eu desafio vocês a não errar os dois próximos exercícios. Vamos lá então. Vamos lá, pessoal. Pausa o vídeo e tenta fazer. Vamos lá então, pessoal. 7.537 dividido por 25. Temos dois números aqui, começamos pegando dois números. Se o resultado for menor que o 25, eu pegaria um terceiro número. Nesse caso, nós vamos fazer 75 dividido por 25 inicialmente. Qual que é o número que multiplicado por 25 dá ou chega perto de 75? É fácil, é 3. 3 vezes 25 dá 75. 75 menos o 75 que foi, vai dar 0. E baixa o 3. Agora, de novo, baixou, então divida. Não se esqueça. Qual que é o número que multiplicado por 25 dá ou chega perto do 3? Muito simples, é o 0. Porque se eu colocar 1, 1 vezes 25 passa de 3. Tem que ser o 0. 0 vezes 25 dá 0. 3 menos o 0 que foi, vai dar 3. Baixa o 7. E baixou, então divida. 37 dividido por 25. Qual que é o número que multiplicado por 25 dá ou chega perto do 37? Se for 2, dá 50, passa. Tem que ser o 1. 1 vezes 25 dá 25. 37 menos o 25 que foi, vai dar 12. Note que eu poderia parar a conta por aqui, porque 12 já é menor que 25. O resto da divisão inteira já é menor que o divisor. Só que eu vou continuar a conta. Para continuar, coloco um zero, uma vírgula e continua. Colocamos zero, colocamos vírgula e vamos continuar. Qual que é o número que multiplicado por 25 dá ou chega perto do 120? É fácil, é o número 4. 4 vezes 25 vai dar 100. 120 menos 100 vai dar 20. Colocamos o zero. 200, qual que é o número que multiplicado por 25 dá ou chega perto de 200? É simples, é o número 8. 8 vezes 25 dá 200. 200 menos o 200 que foi, vai dar 0. Muita gente, deixa eu voltar um pouquinho, tem dificuldade nessa parte aqui, ó. Nerk, como é que você sabe que, por exemplo, 8 vezes 25 dá 200? Se você tem esse tipo de dificuldade, basta que você faça uma, entre aspas, pequena tabuada do 25 aqui do lado, mas não precisa fazer para todos os números. Por exemplo, a gente quer chegar em 200 e nós temos 25. A gente sabe que 25 vezes 10 dá 250, que é relativamente próximo de 200. Isso significa que se eu multiplicar por 9 ou por 8, provavelmente eu já vou obter um número muito próximo de 200, ou eventualmente, claro, o próprio 200, como no caso. Tudo bem? Então, 8 vezes 25 dá 200, 200 menos o 200 que foi, dá 0. E aí, quem acertou essa conta? Pois é, né? Muita gente errou. Se você acertou, parabéns. Vamos para a próxima. Pausa o vídeo e tenta fazer. Essa é mais difícil que a outra. Vamos ver se você não erra. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá então. 5.002 dividido por 25. Nós temos dois algarismos aqui, pegamos dois algarismos. Se o número formado fosse menor que 25, nós pegaríamos mais um algarismo. Como nós temos 50, que é maior que 25, a gente pode fazer a conta normalmente. Então vamos lá. Qual que é o número que multiplicado por 25 dá ou chega perto do 50? Fácil, é o 2.
2 vezes 25 dá 50. 50 menos o 50 que foi, vai dar 0. Baixa o 0. O que você faz? Muito bem, baixou, então divida. Não esqueça da regra. Qual que é o número que multiplicado por 25 dá ou chega perto do zero? Simples, é o próprio zero, porque 0 vezes 25 dá 0. Muita gente faz o seguinte, baixa o 0 e não dá, baixa o 2 e não dá, baixa mais 1. E erra isso aqui monstruosamente. Não pode, galera. Deixa eu voltar porque muita gente erra. Nós temos que ter a seguinte regra em mente. Baixou, então divida. De novo, qual que é o número que vezes 25 dá 50? É o número 2. 2 vezes 25 dá 50. 50 menos o 50 que foi, vai dar 0. Baixa o 0. Baixou, então divida. Qual que é o número que vezes 25 dá 0? É o próprio 0. 0 vezes 25 dá 0. 0 menos 0 dá 0. Baixa o 2. Baixou, então divida. Não esqueça disso. Qual que é o número que multiplicado por 25 dá ou chega perto do 2? O mais próximo é o 0, porque se eu fizer 1 vezes 25, vai dar 25, que é muito maior que 2. Tem que ser o 0 de novo. 0 vezes 25 vai dar 0. 2 menos 0 vai dar 2. Perceba que se nós tivéssemos uma divisão inteira, eu pararia por aqui, porque não tem mais nada para baixar. E esse número, que é o 2, já é menor que o divisor. Mas eu quero continuar a conta. Se eu quero continuar a conta, coloco um 0, uma vírgula e continua. Colocou 0, vírgula, né? E você tem que lembrar daquela regra. Colocou 0, então divida. Vamos lá então. Qual que é o número que multiplicado por 25 dá ou chega perto do 20? O mais perto é o 0. Porque se eu colocar 1 vezes 25, vai dar 25, que é maior que 20. Não pode. Tem que ser o 0. 0 vezes 25 vai dar 0. 20 menos o 0 que foi, vai dar 20. Colocamos o 0 e colocamos 0, continua a conta. Qual que é o número que vezes 25 dá 200? É o 8. 8 vezes 25 dá 200. 200 menos 200 vai dar 0. 200,08. Tenho certeza que muita gente errou. E aí, você acertou? Deixa nos comentários. Continuando, pessoal, divisão entre decimais. Muita gente teve dúvida na outra versão dessa aula. Quando nós lançamos no canal divisão, algumas pessoas ficaram com muitas dúvidas em questões de divisão envolvendo decimais. Então vamos ver se todo mundo consegue entender agora. Vou facilitar ainda mais o cálculo. Olha só, pessoal. Se o dividendo ou o divisor ou ambos simultaneamente possuírem casas decimais, multiplique ambos ao mesmo tempo por 10. Se o resultado ainda tiver casas decimais ou no dividendo, ou no divisor, ou em ambos, multiplique novamente por 10 e assim por diante, até que ambos se tornem inteiros. É lógico que se você já tem uma certa experiência, você não precisa multiplicar ambos por 10. Se você, por exemplo, observar que é necessário multiplicar ambos por 100, você já pode multiplicar ambos por 100, ou por 1000, ou por uma outra potência de 10 qualquer. O importante que você não pode esquecer é que, em qualquer caso, sempre, você vai multiplicar ambos pelo mesmo número. Cuidado com isso. Então vamos lá, pessoal. Primeiro exemplo. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, gente, fizeram? Vamos lá, então. 15,4 dividido por 1,6. Como que nós faremos? Vamos multiplicar ambos por 10. Perceba que quando nós multiplicamos um número por 10, nós deslocamos a vírgula uma casa para a direita. Então nós vamos ter 154 e o 1,6 vai virar 16. Basta então que a gente faça essa conta. 154 dividido por 16, que é a mesma coisa que 15,4 dividido por 1,6, vai dar o mesmo resultado. Só que essa conta para a gente é muito mais fácil do que fazer direto. Então vamos lá. 154 dividido por 16. Como que nós faremos? Simples. Temos dois algarismos, pegamos 2. Perceba que 15 ainda é menor que 16. Pegamos mais 1. Vai ficar 154 direto dividido por 16. Qual que é o número, pergunto para vocês, que multiplicado por 16 dá ou chega perto de 154? Perceba que se eu fizer
16 por 10 dá 160. Então, obviamente, eu vou ter que multiplicar 16 por um número alto, porque 160 é próximo de 154. Você pode montar uma tabelinha aqui do lado. Facilmente a gente percebe que se você fizer 16 vezes 9, vai dar 144. 9 vezes 16, 144. 154 menos 144 vai dar 10. E perceba que eu poderia parar por aqui, se eu quisesse uma divisão inteira, porque 10, que é o resto, já é um resultado que é menor que 16, que é o divisor. Mas eu vou continuar a conta. Para continuar, coloco um zero, coloco uma vírgula e seja feliz. Coloquei zero, coloquei vírgula e continue a conta. Colocou zero, então divida. Qual que é o número que multiplicado por 16 dá ou chega perto do 100? É um número também relativamente alto. Se você montar uma tabelinha, você vai perceber que 16 vezes 6 é 96, que é muito perto de 100. Então 6 vezes 16 dá 96. 100 menos o 96 que foi, vai dar 4. Coloca um zero, continua a conta, né, pessoal? Colocou zero, então divida. Qual que é o número que multiplicado por 16 dá ou chega perto do 40? Simples, é o 2, porque 2 vezes 16 vai dar 32. Se eu fizesse 3 vezes 16, eu obteria 48, que passaria de 40. Então a gente multiplica por 2. 2 vezes 16 vai dar 32. 40 menos 32, de cabeça, dá 8. Coloca um zero e continua. Qual que é o número que multiplicado por 16 dá ou chega perto de 80? É fácil, diretão. É o 5. 5 vezes 16 vai dar 80. 80 menos 80 que foi, vai dar 0. 9,625. Uma dica importante. NERC, você fez com 3 casas decimais. Quantas casas decimais é legal? É o seguinte, pessoal, eu fiz aqui com 3 casas decimais porque eu já sabia que ia ser uma divisão exata. Mas, na maior parte dos casos, muitas vezes nos vestibulares, uma resposta com 2 casas decimais costuma ser bastante suficiente. Para quem vai fazer provas do ITA, principalmente as provas de química, se acostumem com divisão, de preferência com 3 casas decimais. Prova de química do ITA cai muita, mas muita divisão. E detalhe, divisão chata. Fica a dica para vocês. Resumo da ópera, 2 casas, normalmente, para a maioria dos casos, está mais do que suficiente. Continuando. Exemplo 2, pessoal. Dividir 74,1 por 3. O que a gente faz? Ah, NERC, esse é inteiro. Eu vou multiplicar só esse por 10. Pode? Não, definitivamente não, você não pode. Você sempre tem que multiplicar os dois números simultaneamente por uma potência de 10. Se você multiplicar esse cara por 10, você está obrigado a multiplicar esse cara por 10 também. Se você multiplicar esse por 10 e você não multiplicar esse, a sua conta vai dar errado. Não faça isso. Se você multiplicar, multiplique ambos simultaneamente pelo mesmo número. Então vamos lá. 74,1 e 3. Basta então que a gente multiplique os dois por 10. Vai ficar então 741 dividido por 30. Se eu multiplico por 10, puxa a vírgula uma casa para a direita. E 3 vezes 10, todo mundo sabe que é 30, muito fácil. Vamos lá, pessoal. 741 dividido por 30. Esta conta vai dar o mesmo resultado que essa conta. Vamos lá, então. O que eu faço? Nós temos 2 algarismos aqui, eu começo a minha conta pegando 2 algarismos. E dá, né, pessoal? 74 é maior que 30, eu consigo fazer a conta normalmente. Qual que é o número que multiplicado por 30 dá ou chega perto dos 74? É fácil, é o 2. 2 vezes 30 dá 60. 74 menos 60 vai dar 14. Olha a importância do cálculo mental. Obtivemos 14, baixamos o 1. 141. Qual que é o número que multiplicado por 30 dá ou chega perto de 141? Vamos ver? Vamos pensar por 3, pessoal. 3 vezes 3 dá 9. 4 vezes 3, 12. Opa! Se 4 vezes 3 é 12, 4 vezes 30 é 120. 141 menos 120 vai dar 21. Qual que é o número que multiplicado por 30 dá ou chega perto de 21? Pois é, pegadinha. Note que 21 é menor que 30. Se eu quisesse fazer a divisão inteira, eu poderia parar por aqui, porque 21 já é menor que 30. Mas eu quero continuar a conta. O que eu faço? Coloca 0, coloca vírgula e continua. Coloquei 0, vírgula e continua.
Colocou 0, então divida. Qual que é o número que multiplicado por 30 dá 210? Fácil, né, pessoal? Se fosse 3, 7 vezes 3 dá 21. Então, 7 vezes 30 dá 210. 210 menos o 210 que foi, vai dar 0. 24,7 é a resposta. E, finalmente, pessoal, olha que legal. 11,236 dividido por 5,3. Perceba que esse tem 3 casas decimais e esse tem uma. Ah, né? Aqui é fácil. Eu vou multiplicar esse por 1000 e esse por 10. Pode? Não! Você sempre tem que multiplicar os dois números pela mesma potência de 10. Ou você vai multiplicar os dois por 10, ou por 100, ou por 1000. Se você achar muito difícil, multiplica por 10 uma vez, os dois, depois multiplica os dois de novo por 10, e assim por diante, até que você obtenha dois números inteiros. Para quem tem um pouco mais de experiência, é muito fácil perceber que nós temos aqui 3 casas decimais e aqui nós temos apenas uma. Quem tem mais casas decimais? Esse cara. Quantas são? São 3. Isso significa que se eu multiplicar por 1000, eu automaticamente faço com que esses dois caras sejam inteiros. Então vamos lá. Dividir esse número por esse. O que a gente sabe? Que aqui nós temos 3 casas decimais, aqui nós temos uma única casa decimal. E nesse caso, a gente vai multiplicar, conforme eu já falei para vocês, por 1000. Com isso, nos dois casos, você vai deslocar a vírgula 3 casas para a direita. Quanto dá esse cara por 1000, pessoal? Vai dar, puxa a vírgula, 1, 2, 3 casas. Vai dar 11,236. 11.236. E esse cara, quanto dá multiplicando por 1000? Basta que eu puxe a vírgula 3 casas para a direita. Se você tiver dificuldade nisso, dá uma olhadinha na aula de multiplicação, porque a gente já falou sobre isso. 5,3 vezes 1000 vai dar então 5.300. Perceba que a vírgula foi 1, 2, 3 casas para a direita. Acabou. Basta então que eu divida 11.236 por 5.300. Vamos lá então, pessoal. Vamos fazer essa conta 11.236 por 5.300 no próximo quadro. Vamos lá, gente. Como que a gente vai fazer essa continha? Simples. Aqui nós temos 4 algarismos. Isso significa que eu tenho que começar minha conta pegando 4 algarismos. Mas perceba que 1123 ainda é menor que 5.300. Então eu tenho que pegar mais um algarismo. Pego logo tudo, né? 11.236, porque temos só 5 algarismos. Qual que é o número que, multiplicado por 5.300, dá ou chega perto de 11.236? Vamos lá. Se eu fizer 2 vezes 5.300, eu vou obter 10.600. Se eu fizesse 3, eu obteria 15 e alguma coisa, que já seria maior que 11. Então o número mais próximo mesmo é o 2. 2 vezes 5.300 vai dar 10.600. 11.236 menos 10.600, você pode fazer no rascunho, vai dar 636. Note que 636 é menor que 5.300. Mas eu quero continuar a conta. O que eu faço? Coloco um zero, coloco uma vírgula. Foi exatamente o que eu fiz. Agora eu posso continuar a conta. Qual que é o número que, multiplicado por 5.300, dá ou chega perto de 6.360? Perceba que se eu fizer 2 vezes 5.000, vai dar 10.000 e uns quebrados, que é maior que 6.000. Tem que ser, então, multiplicado por 1. 1 vezes 5.300 vai dar 5.300. 6.360 menos 5.300 vai dar 1.060. Coloca um zero e continua a conta. Qual que é o número que, multiplicado por 5.300, dá ou chega perto de 10.600? Muito simples. 2. 2 vezes 5.300 vai dar 10.600. 10.600 menos o 10.600 que foi, vai dar 0. Isso significa que 11.236 dividido por 5.300 vai dar 2,12. Beleza, pessoal? Ufa! Valeu então!